Oi pessoal, eu sou Carla Oliane, fonoaudióloga e coach de mães e hoje eu vou entrevistar a Andrea Werner do Lagarta Vira Pupa. Oi pessoal, tudo bem? Primeiramente eu queria agradecer por ter aceitado o convite, estou muito feliz de estar aqui, um pouco nervosa também, né, porque não sei se você sabe, eu tive você como inspiração para começar a escrever para o meu blog há 2 anos atrás e há 1 ano atrás eu comecei um canal no YouTube e eu já te acompanho há um tempo. Desde quando você era pequenininho, quando você morava lá na Europa. E assim, eu queria que você começasse falando um pouco assim, quem é a Andrea? Antes de ser a jornalista, a mãe de Theo, fala um pouco sobre você. Quem é a Andrea? Você fez um vídeo recentemente que eu achei fantástico, falando sobre os vários papéis que você assume e quem é a pessoa Andrea para as pessoas te conhecerem melhor. Acho que eu sou uma pessoa em reconstrução, né? Depois que a gente vira mãe, a gente perde um pouquinho da identidade. As pessoas começam a ver a gente como mãe, né? Esquecem que a gente é pessoa e a gente entra nessa também. Mas eu peguei essa consciência de que eu precisava saber quem eu era, das coisas que eu gostava. E de uns anos pra cá eu venho prestando mais atenção nessa pessoa que sou eu mesmo, né? Então, a Andréia atual, né? Eu posso dizer assim porque a gente muda também. Eu não sou a mesma Andréia de 10 anos atrás. Eu sou super cachorreira, isso é fácil de perceber, que tem 2 aqui em casa, que, aliás, que bom que eles estão quietinhos neste momento, não estão querendo participar do vídeo. Adoro bicho, adoro criança, eu acho que eu tenho um atrativo natural para bichos e crianças. Qualquer bebê gosta de mim, é muito engraçado isso, sabe? Os bebês se jogam. Eu gosto muito de ajudar mesmo. Eu acho que eu sou o que eles chamam de super empática. Então, se alguém tem um problema, eu quero estar lá, sabe? Aquela coisa. O marido até briga comigo, às vezes ele fala, olha, você tem que saber separar melhor as coisas, os problemas dos outros e tudo. Mas eu tenho mesmo uma dificuldade, sabe? Se eu vejo que alguém está em sofrimento, eu quero fazer o que está ao meu alcance para poder ajudar. E isso foi ficando mais forte depois do diagnóstico do Theo, porque eu fui perceber o tanto que muitas mães ficam perdidas depois do diagnóstico, né? Se sentem sozinhas, acham que são a única pessoa no mundo que está naquela situação, não tem um ombro amigo, não tem quem acolha, sente que ninguém vai entender o que elas estão passando. Então, a gente estando na mesma situação, fica mais fácil de ajudar. Então, eu sou essa Andréia que gosta de ajudar mesmo, de dar o ombro, de acolher. Mesmo quando eu não posso fazer nada concreto, pelo menos eu vou falar, olha, um abraço pra você, se sinta acolhida. É o melhor que eu posso fazer em algumas situações, né? Isso, uma palavra de apoio. E depois do autismo, o que foi que mudou? Assim, o que você falou um pouco de quem é você, mas assim, se você pudesse falar um pouco como você era antes e depois do diagnóstico do Theo. Nossa, eu acho que mudou tudo, né? Eu brinco que eu tinha viajado com meu marido logo antes do diagnóstico do Theo. A gente voltou, foi meio que uma segunda lua de mel, assim, e logo que a gente voltou, meu marido teve uma reunião na escola, que foi quando passaram um relatório lá com as características do Theo, e foi quando a gente acabou tendo o diagnóstico. Então eu brinco que aquela foi a última viagem em que eu achava que eu era uma pessoa comum. É isso, basicamente. Porque a vida da gente nunca mais vai ser como a vida da maioria das outras pessoas, digamos assim, né? Das pessoas que têm filhos típicos, que a preocupação é, se hoje fez a lição de casa, se deu um beliscão no coleguinha, qualquer coisa assim, como tá o desempenho escolar e como é que vai ser quando for falar de sexo, por exemplo. A nossa vida é outra, é completamente diferente. É antes e depois do autismo. E eu acho que, na verdade, tem uma decisão que a gente toma que pode ser inconsciente, mas que todo mundo toma quando você passa por uma situação dessas, que é como eu vou reagir a essa situação. Então você tem a opção de você se afetar mesmo com aquilo tudo. Todo mundo se afeta no início, né? Mas tem um momento em que você tem que pensar se você quer continuar naquilo, de chorar, de pensar por que eu, por que meu filho, tudo, e passar o resto da vida lamentando, ou você falar, bom, ok, é isso, né? A vida nem sempre vem do jeito que a gente gostaria que viesse. Como que eu posso transformar essa situação na melhor situação possível para nossa família, para mim, para meu filho, meu marido, né? Para que a gente possa viver feliz. Foi essa mudança que eu tive e que eu sei que eu não sou a única, muita gente passa por essa mudança também. A vida mudou, mas a vida pode ser muito bacana, é isso. Legal. E você já acabou falando do luto, né? Como Sim. foi, assim, passar por esse luto? Você até gravou um vídeo recentemente que eu achei muito legal sobre os filhos, né, idealizados, enfim. E você fala um pouco da questão da cura mesmo, assim, como foi esse processo de aceitação? Eu me emocionei assistindo com meu marido e realmente
tocou muito, porque as mães têm essa questão do luto e muitas ficam muito tempo nesse luto da negação, de não aceitar o autismo, enfim. Se você puder falar um pouco sobre isso também. Eu já teve umas mães que me puxaram a orelha e falaram: ai, luto não, meu filho está vivo. Sim, hoje eu sei disso, mas naquela época é um processo inconsciente que a gente passa, que é como se a gente tivesse perdido o filho. Porque você idealizava uma criança, né? Você imaginava que ela era de um jeito, que ela ia cumprir A, B, C e D, planos que você tinha para ela, enfim. Ou pelo menos as coisas naturais, aquele ciclo natural da vida, e de repente você recebe um monte de não sei, né? Além de um monte de não, vem, como é que vai, ele vai falar? Não sei. Ele vai fazer isso? Não sei, não posso, os médicos são assim com a gente. Então, é como se a gente saísse de um monte de certeza para uma dúvida completa. É como se a gente tivesse perdido aquele filho mesmo que a gente idealizou. E às vezes eu lembro que eu chegava a olhar para o meu filho e pensar assim: eu não conheço essa criança, eu achava que eu conhecia. Aí veio um médico e falou que ele não é nada daquilo que eu achava que ele era, e agora eu desconheço meu filho. Então é um processo muito doloroso, porque a gente também, além de tudo, a gente se culpa, né? Como eu, mãe, que amo meu filho, posso estar me sentindo assim com relação ao meu filho? Então é tão difícil, né? É mais uma culpa para as costas da mãe. Mas com o tempo eu fui descobrindo que na verdade o meu filho, ele estava ali. Ele só não era como eu imaginei que ele era. E que a errada estava eu, não era ele, né? A gente não pode... Eu sei que é natural de mãe e pai a gente fazer milhares de planos sem que a criança possa concordar ou não, mas era eu que estava equivocada, não era ele que estava errado. Né? E aos poucos ele foi me mostrando quem ele era de verdade, e eu estava aberta para ver quem ele era de verdade, já tendo desapegado daquela pessoa que eu achava que ele era, porque você tem que estar aberto para isso, né? Porque eu percebo que muita gente fica agarrado àquela ideia do filho que achava que ia ser, e aí são essas pessoas que mais sofrem. Mas a partir do momento em que você entende, não, olha, não era assim, tchau, vamos esquecer o que eu achava que ia ser, é assim que é. E assim é amável, assim é lindo, assim é maravilhoso. Assim, meu filho, ele é perfeito do jeito que ele é. Fantástico. E o vídeo mostra exatamente isso, né? Você disse que por muito tempo eu não conseguia ver os vídeos dele quando era bebê. Sim. E no vídeo você coloca vários trechos, e você dizendo que hoje você consegue olhar e reconhecer o seu filho ali, que hoje ele dá a gargalhada do mesmo jeito que ele dava a gargalhada, ele é carinhoso do mesmo jeito, enfim. É aceitação mesmo, a palavra é essa. E assim, como foi que você decidiu ajudar outras mães? Por meio da sua experiência? Eu lembro que você começou o blog quando você morava... Você já morava lá? Não, eu morava aqui mesmo. Porque quando eu comecei a te 2012. acompanhar, você morava não era em Londres, você já morava já estava em Estocolmo. Estocolmo, isso. E assim, você começou aqui. Como foi assim? Como foi que deu aquela... Assim, vou ajudar outras mães. Compartilhar um pouco do que eu estou vivendo, a minha experiência, assim. Quando eu comecei o blog, na verdade, eu estava pensando em ocupar a cabeça. Porque eu tinha saído do último emprego, eu estava querendo ficar mais perto do Theo, acompanhar ele nas terapias, tudo, mas você imagina, eu nos últimos 10 anos eu tinha trabalhado fora o tempo inteiro e sempre com muita coisa para fazer. E aí você vem para casa, por mais atividades que você tem em casa, vai com o filho para isso, vai com o filho para aquilo, fica um espaço ali, né? Aí eu comecei o blog pensando em desabafar, registrar a história e tudo. Aí eu lembro que o primeiro texto que eu postei, que pra mim era um texto besta mesmo, assim, só falando diagnóstico do Theo e tudo, aí teve uns 270 compartilhamentos no Facebook. Aí eu quase desmaiei, eu não entendi o que as pessoas viram de tão bacana naquele texto que pra mim era besta. E aí começaram a ver as mensagens, começaram a ver os e-mails. E aí eu fui entender que a naturalidade com que eu falava de sentimento... foi difícil mesmo, eu sofri muito, foi um luto, etc. Mas aí eu levantei a cabeça e a vida continua. Parece que as mães precisavam ouvir aquilo. Muitas mães precisavam entender que a vida continua. E essa identificação é que foi gerando... Aí, na verdade, o que aconteceu foi que aí eu percebi que eu podia ajudar. Porque até então, eu achava que eu era uma mãe bem zero à esquerda, assim, vamos falar honestamente. Entendi. Porque eu conhecia pessoas que tinham blogs de autismo, daqueles assim... Como estimular o seu filho em casa, como fazer o desfraude, coisas assim. E eu não me sentia apta para ajudar ninguém neste nível. Entendi. Mas, na verdade, a ajuda que as pessoas estavam precisando não era essa mesmo. Era uma ajuda de, olha, vem cá, eu entendo o que você está passando. De acolher mesmo. Exatamente. De acolher mesmo. É assim mesmo, é normal se sentir assim. Você não está errada de se sentir assim, mas isso passa, as coisas melhoram. Então, eu fui descobrir que eu podia ajudar desse lado da questão. E aí foi maravilhoso, na hora que eu percebi que isso ajudava, aí eu comecei a fazer mais, responder mais e-mail,
E aí é que eu vi que isso fazia diferença, porque até então eu não tinha noção de que isso poderia fazer diferença mesmo. Legal. E assim, quando foi que você se deu conta que você precisava cuidar de você? A questão da máscara do oxigênio, lembra? Que você precisava colocar a sua máscara primeiro para depois cuidar do Theo, cuidar assumir os seus outros papéis. Quando foi que você teve essa consciência? Porque eu percebo que muitas mães se anulam mesmo, assim. É bem comum. Se dedicam única e exclusivamente ao filho e assim, e depois elas até conseguem por um tempo, só que depois elas começam a ver isso como uma sobrecarga muito grande. E elas, às vezes, não têm amigo, não tem com quem conversar, Família não não sai, apoia a também, família né? não apoia, às vezes o marido separa, e ela se vê sozinha, ela e o filho autista, e essa coisa do não olhar para si é muito complicado. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. Eu fiz terapia há muito tempo na vida, sabe? Então eu acho que eu cheguei num ponto em que eu me autoanaliso muito bem. E teve uma época que eu comecei a me autoanalisar e analisar esse discurso recorrente que a gente escuta da mãe especial. Da mãe que é capacitada, porque foi escolhida por Deus, você é o cachorro. Ô, Charlie! Charlie chegou. Da mãezinha, nossa, gente. Chegou, Charlie. Fotobomb total aqui. Voltando. E eu comecei a perceber como que esse discurso ele é massacrante no final das contas. Porque é praticamente um se vira aí sozinha. Isso. Sabe, eu não tenho nada a ver com isso. Você se vira aí com o Todo-Poderoso que te escolheu, porque isso é muito difícil para as mães. Né? Então, elas, escutando esse discurso e esse tapinha nas costas, elas começam a sentir quase como se elas não tivessem o direito de ficar cansadas, de ficar deprimidas, de ficar tristes. De reclamar. Assim, de reclamar. Você tem que estar cansada. sempre forte e tudo. Fora que esse discurso vem junto, normalmente, com aquele discurso da missão, né? Isso é a sua missão. Então, é assim, esqueça a sua vida, porque a partir de agora a sua vida é o seu filho, é o autismo do seu filho. Então, a pessoa come autismo, a pessoa janta autismo, a pessoa respira autismo, toma um banho de autismo e é isso. É natural, assim, se você pensar um pouquinho, gente, isso não pode ser bom. Isso não pode ser bom para um ser humano. E até se você for olhar, mas a mãe que se dedica super ao filho, gente, eu acho que a palavra é equilíbrio, sabe? Porque eu não sei o quanto você percebe isso, mãe de autista com certeza vai entender o que eu tô falando. Eles são muito esponjas. Eles pegam o estado de espírito da gente. Eu falo isso sempre. É impressionante. Então, se você não tá bem, seu filho não vai estar bem. Ontem eu tive um exemplo clássico. Que eu cheguei lá da parada gay, que meu celular foi roubado e eu tava muito mal. Eu chorei, porque tinha foto, enfim, no celular, que eu não tinha backup da foto. Cheguei aqui em casa meio transtornada e chorando tudo, e o Theo ficou ali, o Theo é não verbal. Sentadinho, quietinho, aparentemente não ligando pra nada do que tava acontecendo, com eu chorando e aquela coisa. Aí eu catei ele, falei, vamos no shopping com a mamãe arrumar um chip novo pro celular novo. Ele foi comigo no shopping. Ou seja, meia hora depois de eu ter chegado em casa chorando isso, o Theo deu uma crise no shopping, igual fazia muito tempo que eu não via ele dar. Eu não sei qual foi a última vez que eu vi o Theo dar uma crise daquelas. Então, pra mim, ficou muito claro que ele processou aquilo que ele viu aqui em casa, de eu chegar chorando, transtornado e tudo. Na hora, ele não reagiu. Ele teve o tempo de processamento dele daquilo tudo, e na hora que chegou no shopping foi que a ficha dele caiu e ele ficou tão transtornado quanto ou pior, né? E essa ficha caiu em mim e eu fiquei me sentindo até mal, sabe? Porque eu acabei gerando aquilo no meu filho. Então, olha como eles são. Então, assim, a gente tá bem é super importante para que eles estejam bem também. A gente precisa se cuidar pela gente, porque nós somos pessoas, além de sermos mães, e também por eles, porque vai ser bom para eles ver uma mãe mais feliz, uma mãe que se cuida, uma mãe que tá de boa com a vida, né? E assim, e foi exatamente por isso, assim, quando eu fiz a formação em coach, eu quis trabalhar com mãe justamente por causa disso. Eu tô com uma coach agora que ela é mãe de uma criança autista, não verbal, como o Theo, e ela vive exclusivamente para ele. E assim, ela quer muito passar na OAB, e ela tá estudando muito, ela tá terminando a faculdade, que ela já tá há muito tempo, né, trancando, enfim. E assim, e eu vejo o quanto é importante para ela esse momento dela poder olhar para ela, dela se cuidar. Só que vez ou outra ela acaba colocando toda a energia dela e todo o dinheiro que ela tem para pagar mais alguma terapia, uma música, uma natação, enfim. E você faz alguma atividade física? E ela diz, eu tô precisando, cara. Então, vamos reservar um tempo e um dinheiro para investir em você, na sua saúde física e mental. Porque se você estiver bem, você vai conseguir
estar melhor, como posso explicar? Você vai conseguir passar na OAB, que é o seu objetivo, você vai conseguir concluir sua faculdade, você vai conseguir passar no concurso, você vai conseguir fazer várias coisas e você não vai deixar de se dedicar ao seu filho. Só que às vezes é um pouco complicado para a mãe, principalmente a mãe da criança autista, entender isso, internalizar. Porque esse discurso, essa crença já virou uma coisa assim que é regra. Eu não posso viver, porque a minha vida agora é meu filho. Tem que dar 100%. São duas coisas. Um é que equilíbrio é a palavra-chave, que as mães têm que entender. Equilíbrio. Dá pra você ser uma boa mãe e dá pra você se cuidar também. Dá pra fazer as tá? duas coisas. Outra coisa é que dentro do próprio mundo do autismo rola muito esse discurso. Eu brinco, até na minha palestra eu falei que pra mim parece as Olimpíadas do sofrimento. Você falou. Que as mães entram nessa de, porque eu abandonei eu não tenho mais casamento, eu não tenho mais amigo, eu não tenho mais vida, eu não pinto o cabelo, eu não faço a unha, mas o meu filho, eu dedico totalmente ao meu filho. Então tem gente que acha que esse discurso é bacana. Vira uma competição de quem abandonou mais a vida, de quem é mais infeliz por causa... Desculpa, gente, eu não quero ser infeliz por causa do... Eu não quero que meu filho um dia olhe pra mim e pense, nossa, minha mãe ficou assim por minha causa. Não quero isso. Eu quero que ele me veja feliz, eu quero que ele me veja bem. E isso aí foi interessante, porque recordou um evento que eu estava nesse final de semana com meu marido, que o palestrante falou exatamente isso. O seu filho tem que olhar para você e sentir inspirado, sentir orgulhado, ter orgulho de você, porque às vezes os pais abandonam os sonhos para investir nos filhos. E às vezes se tornam adultos, ficam frustrados, e aí depois o filho fica se sentindo culpado, fica se sentindo mal. Poxa, minha mãe deixou de estudar por minha causa, eu não queria isso. Minha mãe deixou de realizar o sonho da vida dela. Então, os pais têm muito isso, de abandonar e depois, às vezes, falar para a criança que fez isso e aquilo, ou até mesmo depositar os seus sonhos no filho. Por exemplo, eu não fui médica, e aí eu quero que meu filho seja médico, e acaba meio super que... comum. Acontece muito isso também, né? Dos pais quererem escolher se realizar através do filho, isso. Né? E acho que grande parte da frustração quando você tem um filho com deficiência é isso. E isso acontece porque os pais se anulam muitas Exatamente. vezes. Acabam depositando os sonhos deles nos filhos, enfim. E assim, falando um pouco da questão da inclusão mesmo, assim, o que você vê que já avançou, o que é que ainda falta para avançar, na realidade aqui de São Paulo, ou pelo Brasil, que você viaja bastante também? Eu acho que a gente evoluiu muito na inclusão, principalmente social, porque se fala muito em autismo. Se você for comparar, há 8 anos atrás, quando o Theo foi diagnosticado, gente, é outro cenário. Tá cheio de blog de autismo, YouTube com autismo na TV, no Bial, na Fátima Bernardes, assim, se fala muito. Então, é meio que uma hora a pessoa vai trombar com esse assunto na vida dela. Então, isso ajudou muito para aquela conscientização aquela coisa básica, né? Que o autismo é uma deficiência invisível, não tá no rosto, então a criança se joga no chão, aí geralmente os outros pais olham em volta e acham que a criança é mal criada. Então eu acho que para isso já tem ajudado, sabe? Das pessoas conscientizarem que aquela criança que parece mal criada pode não ser bem mal criada, tá? Agora, a gente tem um problema grande que é a inclusão escolar, que no Brasil leis não são cumpridas. Não todas, né, gente? Mas muitas leis não são cumpridas. Então, a gente tem uma lei que fala que a criança tem que ir preferencialmente para a escola regular e que a escola não pode recusar a matrícula. Aí a gente tem de tudo. A gente tem escola que ainda recusa a matrícula, a gente tem criança que é aceita na escola, mas que não está inclusa, porque simplesmente frequenta a sala de aula, mas não tem um material adaptado, não tem nada adaptado para ela e ela não consegue acompanhar aquela aula. A gente tem de tudo acontecendo. Então, eu acho que a gente precisa que as leis sejam cumpridas. E uma das coisas que atrapalha esse processo é que como é que você vai incluir uma criança numa escola regular, sendo que os professores não estão capacitados para ensinar aquela criança? Não adianta tampar o sol com a peneira. O autista, ele aprende de uma forma diferente. Até a alfabetização, que é a coisa mais básica. As crianças típicas aprendem o método fônico. Autista, em geral, não vai bem com o método fônico. Precisa ter outros métodos de alfabetização. O autista se dá muito bem com figuras, com imagens, e geralmente escola não funciona assim. Então, é tanta adaptação que precisa ser feita, mas os professores precisam de conhecimento, eles precisam de capacitação, não é? Leva a criança para a sala que vai acontecer. Né? Então, tem algumas coisas que ainda precisam ser acertadas para que a inclusão possa acontecer de verdade. Tá? Eu tenho fé que vai, e eu acho que sim, a escola regular tem que ser a prioridade para as nossas crianças. Mas realmente algumas coisas precisam mudar ainda. É isso mesmo Charlie? Não. Você tá achando que você é cão de guarda agora?
Tá vigiando aqui. Vamos parar? Ó, não, senhor. Isso, Lola, dá um jeito no seu cachorro. Lola chegou. E fale um pouco do projeto Andréa Depupada. Deputada? Eu adoro os trocadilhos com Depupada. A Lola já apareceu ali também. Ah, Lola, vem cá, Lola. Então, eu no início do ano, e jamais eu terminei o ano de 2017 falando em 2018 eu vou me candidatar a deputada. Gente, isso nem passava pela minha cabeça. Foi algo bem recente mesmo. Nunca, assim. Só que aí, no início do ano, do nada, me sondaram, um partido me sondou, aí eu já levei um susto. Sabe aquele susto de existe essa possibilidade? Foi esse susto que eu levei. Uhum. E aí começou a ter um problema grande aqui em São Paulo com as escolas especializadas que são conveniadas com o governo, que o governo fez um edital que é impossível de cumprir e 2.500 crianças ficaram sem escola. Então eu comecei a ir nas audiências públicas, comecei a ver como as coisas funcionam, aí teve mais partido me sondando. E aí é que eu fui entender que o trabalho que eu faço é muito bacana, ajuda muito, mas é um ativismo ainda muito restrito, né? Eu faço um ativismo virtual nas minhas redes, quando eu tenho que protestar contra algum político, alguma situação, eu uso as minhas redes e os seguidores que eu tenho, ou eu vou lá, eu faço um discurso na Assembleia, em uma situação como essa, mas e se eu pudesse legislar? Né? E se eu puder resolver essas lacunas que a gente tem, por exemplo, residência assistida, para quando o autista ficar mais velho e os pais morrerem, o autista não tem para onde ir. Se fala muito pouco nisso, né? As pessoas esquecem que os autistas crescem. Só vê o autista criança, né? Aquela questão da intervenção precoce, aquela questão do Sistema Único de Saúde, que não tem terapia, gente. Se a gente for olhar, eu acabei de ler uma matéria sobre isso, que 70% dos brasileiros dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde, não tem plano de saúde. E os CAPs não conseguem dar conta. E aí como é que você faz? Por que a gente tem tanto autista severo, adulto, não verbal, que se agride? Muito provavelmente porque, primeiro, não teve diagnóstico precoce, não teve intervenção precoce, e aí o quadro foi evoluindo dessa forma. Então eu tenho aquela fé, assim, sabe? Que se a gente conseguir diagnosticar cedo e tratar cedo da forma como tem que ser as intervenções, a gente vai ter menos autistas deste quadro mais severo no futuro. Eu penso exatamente assim, eu estou cada vez mais priorizando os atendimentos de crianças menores, crianças de 1 ano e meio, 2, mesmo que não tenha fechado o diagnóstico, mas se já está com a suspeita, é o que eu falo para os pais, comece a intervenção. Se ele não está falando... Se tem suspeita, tem sintoma. Né? Se não está falando, vamos trabalhar a questão da comunicação, da interação, mesmo que lá na frente descubra que não era bem isso, não era autismo, mas a gente já fez, né? Pois é, a gente fez a intervenção correta, e é exatamente isso mesmo. Tem muitas lacunas que precisam ser preenchidas. Essa questão também das escolas. Não é simplesmente jogar o autista lá e pronto. A inclusão não é frequentar. E a criança precisa de um mediador, não sei como é que você... Acho que você chama moderador, né? Então tem vários nomes. Tem vários nomes. Mediador. Isso. Então ela precisa ter a sala de recursos. Lá na minha cidade, infelizmente, não tem a sala de recursos nas escolas públicas. Nas particulares não são todas. Exatamente. Eu não sei como é aqui. Então os melhores casos de inclusão que tem aqui são na escola pública. Por causa disso, da sala de recursos. Porque a escola... O que eu tenho visto é que assim, escola particular inventa 1 milhão de desculpas para se livrar do aluno. Tá? Ou começa a pedir, você tem que trazer para mim, mãe, um exame neuropsicológico que custa R$3.000, ou eles começam a dar aquelas indiretas, não tá indo, tá? A gente tá tentando, mas a criança não tá. Vão fazendo assim para se livrar da criança. Escola pública não tem essa opção. Eles não vão fazer isso. Então eles estão correndo atrás mesmo. Eu recebo muito e-mail de professor falando, me ajuda, pelo amor de Deus, que chegou 2 autistas na minha sala aqui. Eu comecei a fazer palestra em escola pública aqui em São Paulo já. Que legal. Porque os professores querem aprender. Quando você tem uma direção, e geralmente quem me procura é a direção da escola. Olha, a gente está aí com a sala de recurso, mas tem muito professor que ainda não sabe como lidar, que tem aqueles que são mais resistentes também. Vem aqui fazer uma palestra, dar umas dicas, tudo. Nossa, eu vou com o maior prazer, gente. Eu vou feliz. Sabe? Então, os melhores casos de inclusão são mesmo na escola pública. Na escola particular, muitas ainda agem achando que são empresas mesmo, né? Não deixa de ser. Tem lucro, aquela coisa toda. Só que escola particular também está sujeita às normas do MEC. Isso, eles também têm que ter essa lei. Também tem que obedecer. Né? E é isso que acho que eles não estão se tocando ainda. Então, assim, é a lei que não foi cumprida, é isso. Mas eu também sou uma pessoa otimista. Eu acredito que está avançando. Sim. E eu também recebo muita mensagem de professor, muita mensagem mesmo, assim. E o que eu fico chateada muitas vezes é que eles chegam na sala de aula sem saber que tem aluno autista. Meu cunhado, ele é professor de história e ele chegou na sala e tinha 2 autistas e ninguém avisou a ele.
E assim, ele também precisa ser avisado, ele precisa ser capacitado e ele é recém-formado. Então assim, ele já pegou uma turma grande e com 2 crianças autistas. Crianças não, na verdade eles já são pré-adolescentes, né? Porque ele dá aula pro fundamental maior. E assim, e ele, Carla, me ajuda. Eu fui lá, assisti uma aula dele, dei algumas dicas e tudo. Então você também tem isso. Tem os professores que querem, tem os que não se interessam, óbvio, como em qualquer lugar. Mas eu vejo que os professores, eles têm essa vontade, esse desejo de aprender. Principalmente quando você está ali nos pequenininhos, né? O curso de pedagogia, ele não dá uma fundamentação teórica para isso. Nem métodos alternativos de alfabetização. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer em termos de legislação para mexer aí. Inclusive na formação em pedagogia. Inclusive na pediatria. Que a gente sabe que os pediatras hoje em dia são muito poucos, né, que realmente notam um atraso no desenvolvimento, tudo. Então, foi aí que eu entendi que, de repente, eu poderia fazer mais diferença, né? Com certeza. E, assim, é uma pena não poder votar em você, né, como eu falei quando eu cheguei. Mas você tem assim, amigos em São Paulo? Eu tenho muitos amigos aqui. E, assim, quando eu soube da sua candidatura, meu marido já suspeitava, né? Eu não sabia. Quando eu disse, você via? Eu já sabia, eu já imaginava aquela coisa. Aí eu, como? Eles não sei, mas ele tem essa coisa, ele acompanha. Mas nem eu imaginava, gente. Ele acompanha essa coisa assim. Não sei se foi na sua palestra lá em Aracaju, não sei, mas ele disse, eu senti que ela ia entrar, enfim. Aí eu disse, então eu vou voltar a acreditar na política, porque eu confesso que durante muito tempo eu fiquei um pouco desacreditada mesmo. Eu fico feliz demais de ouvir isso. Eu sinto uma baita de uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade boa, né? Das minhas intenções eu sei. E são boas. Fiquei muito orgulhosa, assim, de tudo, assim, de saber que vai ter alguém que vai representar mesmo, assim, as famílias e as crianças autistas, assim. E como você falou, não só as crianças, os adultos também, né? Porque essa questão da residência assistida, os pais me perguntam muito, Carla, o que vai ser do meu filho quando ele ficar adulto, enfim. E até um pouco antes disso, né? Porque o que eu tenho visto aqui em São Paulo é adulto autista em escola especializada, porque não tem o que fazer. Tipo, fez 18 anos. Normalmente a criança típica, o adolescente típico sai da escola, vai fazer um vestibular, ou vai arrumar um emprego, ou qualquer coisa dessa. E o autista? Então a gente não tem, assim, centros de convivência para que eles possam sair da escola, para que eles possam ir fazer uma atividade, ou uma atividade profissionalizante, ou alguma coisa de lazer, ou alguma coisa. Mas para conviver em sociedade, para sair de casa, né? Nem isso a gente não tem. E aí muitos ficam ou nessas escolas especializadas o dia todo, ou ficam dentro de casa. Que eu não sei o que é pior, assim, né? Não era pra estar nenhum nem outro mais, né? Tem que conviver em sociedade, é direito do autista, né? Com certeza. Foi maravilhoso, só tenho a agradecer. A gente conversou bastante. Vai ser difícil editar. Não, acho que fluiu, mas acho que fluiu bem. Então, eu só tenho que agradecer mais uma vez, desejar boa sorte nas eleições, né? Muito obrigada. Tô torcendo por você mesmo de longe, vou fazer campanha pros meus amigos que moram aqui. Tenho alguns amigos aqui. E assim, espero te encontrar em outras palestras, se você for para Aracaju novamente. Vocês acham que vocês vão se livrar de mim tão facilmente, vocês de Aracaju? A gente não quer. Gostei muito, gente. O pessoal gostou bastante da palestra, tanto que foram 2 dias, né? Foram 2 dias. Ia ser só na sexta, aí depois Tayane colocou no sábado também, lotou. E muita gente, eu não sabia que você era de Aracaju, um monte de gente. Eu não sabia que você era de Aracaju. Um monte de gente que te segue que é de Aracaju. Na hora que eu vi sua carinha, eu reconheci e falei, gente, mas essa moça é do YouTube. Sou de Aracaju. Então, assim, foi fantástica a palestra, assim. Eu só tenho a agradecer mais uma vez. E a gente se encontra por aí. Quem sabe eu também não entro pra política lá. Brincadeira. Demorou. Eu tava brincando com o meu marido. Precisamos de mais mulheres na política. Quem sabe, né? Mulheres corretas, não sei se é assim que fala em Aracaju, mas... Quem sabe futuramente eu não entro pra política lá em Sergipe. Brincadeira, gente, eu não sei. Mas assim, foi maravilhoso. E a gente se vê por aí. Muito obrigada. Combinadíssimo, querida. Beijo. Derrubei tudo aqui. Derrubei tudo!